O músico, compositor Geraldo Vandré, no seu clássico Disparada, cantava a seguinte letra logo de início, né? Preparem seus corações para as coisas que eu vou contar. Preparem seus corações. Hoje eu estou falando com vocês aqui nessa quinta-feira, dia 27 de outubro. Estamos, portanto, a exatamente pouco mais de 48 horas das eleições do dia 30. Esses incidentes políticos eleitorais que estão se avolumando nas últimas horas aí, todos eles já estavam de uma certa forma previstos que acontecessem, né? Mas preparem seus corações porque tem muito mais coisa ainda por acontecer. Antes das eleições do dia 30, no dia 30 e principalmente no day after. Essa gente que eu coloco no coletivo o eixo do mal, que vem se opondo de maneira selvagem ao governo Bolsonaro desde o seu primeiro dia, vem numa escalada ascendente e cada vez mais ousada. E mais ousada à medida que se aproxima agora as eleições do dia 30. Eu quero falar com vocês sobre o último dramático episódio em curso, que é essa questão da sabotagem no caso das veiculações das mídias de publicidade do candidato Jair Bolsonaro. Vocês devem estar acompanhando isso aí pelas redes sociais e pela imprensa, né? Tudo isso aí. Eu vou tentar resumir para vocês e sistematizar tudo o que aconteceu até agora e está acontecendo nesse momento. E vai acontecer. Não é fácil essa tarefa, porque o jornalismo brasileiro parece ter abdicado da sua função principal, que é de buscar informações para transmiti-las aos leitores, aos ouvintes, aos telespectadores, para tornar mais claro o ambiente em que todos nós nos movemos. A imprensa brasileira, ela está no fundo do poço. Quase toda ela se pauta por motivos torpes. E o que nós mais temos hoje, principalmente, inclusive na mídia tradicional, é uma imprensa marrom. Eu confesso para vocês que cada vez que eu tento sistematizar informações, eu percebo mais a falta de informações completas, de subterfúgios, de omissões, né? Nesse caso mesmo aí que nós estamos conversando agora, que é o caso da sabotagem feita sobre as mídias de publicidade da campanha do Bolsonaro, nesse caso mesmo, há uma ensurdecedora campanha de desinformação. Não tenho a menor dúvida disso aí. A mídia tradicional, a grande mídia brasileira, ela se colocou a serviço do eixo do mal. Está ali como é um dos braços do eixo do mal, tal como hoje a cúpula do Poder Judiciário também é. Com mais eficiência, claro. Enfim, eu estou falando tudo isso aí porque desde o início dessa manhã eu tento buscar mais informações a respeito de tudo que está acontecendo, né? Bom, eu acho que essa ação movida pela campanha do Bolsonaro junto ao Tribunal Superior Eleitoral, ao ministro-presidente, né, Alexandre de Moraes, para denunciar a sabotagem e para exigir providências, inclusive compensações, esta ação, ela, do ponto de vista da campanha do Bolsonaro, registra três momentos assim que podem ser ditos que como de apoio, de robustecimento da ação, né? O primeiro deles é a exigência de provas mais contundentes em 24 horas por parte do ministro Alexandre de Moraes na ação movida inicialmente na segunda-feira. A campanha ajuizou uma ação,
e o ministro exigiu mais provas. Em jornalismo, às vezes, faz isso. Eu mesmo faço, às vezes. Eu não dou toda a informação. Eu dou uma parte da informação. E me resguardo para a reação que vai ter aquela informação por parte dos atingidos. Se eles vierem com aquela história de que, olha, não tem prova, eu já estou com as provas, eu já estou aqui as provas. E foi o que fez a campanha do Bolsonaro no dia seguinte, na terça-feira. Quer prova? Tá bom, está aqui as provas. Abundantes provas. Isso aí já desmontou a primeira reação do ministro Alexandre de Moraes. Né? Ele teve uma reação em menos de 24 horas e demorou um pouquinho mais para a resposta a essa segunda investida. Então, primeiro isso. Segundo, os dados que reforça, robustece, os dados técnicos da auditoria da Soundview e da Audi Energy de Florianópolis, a audiência, são mais do que consistentes, são páginas e páginas. Né? O ministro Alexandre de Moraes, numa daquelas suas tiradas, sofisma, chegou a escrever que, não, olha, não são empresas de auditoria. No estricto senso, como diz o advogado, não. Mas são empresas, sim, elas fazem auditagem. Qualquer idiota que conhece um pouquinho de tecnologia da informação sabe que essas auditagens são feitas exatamente do modo como essa audiência e a Soundview fazem. Isso é comum no mercado publicitário. E elas são as melhores que existem. De modo que não passou de um sofisma. Para quem não entende, até o discurso pode passar. Não são empresas. Ah, sim, empresas de auditorias. São empresas de auditoria. Tem que ser de advogados, de contadores. Não na área de TI, de tecnologia da informação. É completamente diferente. Reforça, portanto, né? Está tudo ali por A mais B, os nomes das emissoras, os horários, o que foi fraudado. Abundantes informações. E a terceira circunstância, eu acho que é mais grave ainda, é esse depoimento do Alexandre Gomes Machado, que vinha a ser o coordenador do pool das 10 emissoras de rádio e televisão alojadas dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral, encarregado de passar as mídias para as rádios, para mais de 5 mil rádios. Esse depoimento dele foi feito espontaneamente por ele na Polícia Federal. Foi tomado a termo. E ele confirmou tudo o que a campanha do Bolsonaro denunciou e pediu providências em relação a essas denúncias ao Tribunal Superior Eleitoral. Não é pouca coisa. O sujeito era coordenador do funcionário do tribunal, não é? Coordenador do pool dessas emissoras, essas 10 emissoras aí que trabalham dentro do próprio Tribunal Superior Eleitoral com infraestrutura do TSE e com servidores, inclusive, do TSE. Né? Ora, nós estamos a poucos dias das eleições. E então, teria tempo para recompor? Tem tempo para tudo isso? Olha, o Alexandre de Moraes, ele ficou no mato sem cachorro. Né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho, se ficar o bicho come, se correr o bicho pega, né? O que ele fez? Empurrou com a barriga esse problema, empurrou para depois das eleições, né? Ele tinha que ganhar esse tempo aí. Do ponto de vista do Alexandre de Moraes, ele fez, já que ele mesmo vem capitaneando aí uma campanha de obstrução à candidatura do presidente Bolsonaro, claro, amparado por seus colegas e pelo eixo do mal, ele tinha que ganhar esse tempo aí até segunda-feira, né? Então empurra com a barriga e parte para o contra-ataque, né? Um general vietnamita, Nguyen Vo Giap, né? Durante a guerra do Vietnã, ele costumava dizer: olha, a melhor defesa é o ataque. Aliás, o Renato Portaluppi aqui do Grêmio também diz isso, né? A melhor defesa é o ataque. Então, foi o que ele fez, né? Ele empurrou com a barriga e contra-atacou, né? Para ganhar tempo e
produzir narrativas também contra esse espaço que já até a mídia tradicional era obrigado a produzir, aí, a publicar, né? Porque isso aí furou a bolha, né? Eles ficaram desnorteados logo no primeiro momento, né? E eles começaram a impor uma série de narrativas aí, sob o comando do próprio Alexandre de Moraes, que parecia mais um chefe de reportagem de redação ali, pautando toda essa mídia tradicional e os políticos, todo o eixo do mal, né? Dizendo que, em relação ao servidor Machado, a ordem foi desqualificá-lo, né? O próprio Alexandre de Moraes, da sua nota, desqualificou o servidor. Disse, olha, ele não saiu, não foi demitido porque 30 minutos depois que fez a última denúncia aí sobre a fraude, porque ele foi demitido 30 minutos depois que ele encaminhou um e-mail para a chefe dele, a Ludmila Maluf, tá famosa a Ludmila. Ele foi demitido. Ele disse, não foi por isso não, é porque ele tinha problema de assédio moral, ele sabia que vinha um inquérito para cima dele, e vai sair esse inquérito agora. Ou seja, o Alexandre de Moraes, o TSE, já sabiam que o Machado promovia assédio moral, que aliás ele não disse na nota que tipo de assédio moral era esse, né? Mas nunca abriu inquérito nenhum e deixou ele no cargo, inclusive. Mas agora, depois que ele foi na Polícia Federal, dedá-los, agora, não, vamos abrir um inquérito por assédio moral. Não tem nada a ver com essa questão da sabotagem em relação às mídias de publicidade do presidente Bolsonaro. Não tinha nada a ver, cara pálida. Pois bem, e depois a outra questão é dessas notas que acabou de sair, inclusive do Tribunal Superior Eleitoral, é uma nota atrás da outra. Eu nunca vi uma coisa dessa, né? A última nota dizendo o seguinte, olha, o tribunal não tem nada a ver com a distribuição das mídias. Não é o tribunal que faz essa distribuição das mídias. Segundo, o tribunal não tem o dever de fiscalização, os partidos é que tem que fiscalizar. Foi o que fez a campanha do PL, né? Porque ele não teria encaminhado aquela ação se não tivesse fiscalizado. E o próprio ministro Moraes diz na sua nota de hoje, os partidos que têm que fiscalizar. Ora, e quando o partido fiscaliza e exige que o Tribunal Superior Eleitoral entre em ação, o próprio presidente, isso aí é para tumultuar a eleição, vai para o meu inquérito das fake news e vou pegar vocês, né? Bom, eu ouvi muitos profissionais da área do direito, especializados em direito eleitoral, mas um deles, o Dr. Joel Cândido, fomos colegas de faculdade no direito da URGS aqui em Porto Alegre. Ele é muito bem sucedido na área do direito, com essa especialidade de direito eleitoral. Eu não diria que eu sou bem sucedido, até porque eu não advogo de modo recorrente, né? Eu só advogo quando é pequenas causas e olhe lá, né? Essas até eu tenho ganho todas, né? Mas quando a coisa é mais para o direito penal, civil, um pouco mais encorpado, aí eu não me atrevo. Mas enfim, o Dr. Joel Cândido, o que ele me disse? Para mim, assim, duas constatações que deixam muito mal o Tribunal Superior Eleitoral e deixam muito mal o ministro Alexandre de Moraes. Princípio é o seguinte, primeiro o seguinte, que ele coloca, né? Numa eleição, o princípio igualitário, ou seja, o que eles chamam, às vezes, assim, os advogados chamam de paridade das armas, ele tem que ser respeitado. Isso é basilar numa disputa eleitoral. O comprometimento desse princípio igualitário, ele conspurca a eleição, de modo irremediável. Pelo que eu pude entender do que ele disse, essa eleição de domingo nem poderia sair. Eu já penso o contrário. Mas ele está analisando a questão do ponto de vista legal. Eu estou analisando a questão do ponto de vista político. Eu acho que não, acho que tem que sair. Em relação aos resultados da eleição, isso é outra conversa, nós podemos conversar outra hora. Mas acho que essa eleição de domingo tem que sair, precisa sair, tem que sair. Bom, senhores, primeiro ele coloca essa questão do princípio igualitário. A segunda questão que ele coloca é o do controle da legalidade.
em relação à veiculação das mídias de propaganda eleitoral dos candidatos. Esse controle da legalidade, no caso de segundo turno da eleição presidencial, cabe exclusivamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Não cabe nem aos tribunais regionais eleitorais, mas cabe exclusivamente ao Tribunal Superior Eleitoral, o controle da legalidade, de modo que isso põe por terra os argumentos do ministro Alexandre de Moraes, segundo os quais o Tribunal Superior Eleitoral não distribui a mídia para as rádios e televisão. E, além disso, não fiscaliza a veiculação dessas mídias. Porque, acima de tudo, ele é o controlador da legalidade. É ele que tem que tomar a decisão final a respeito da legalidade ou não dos atos praticados durante uma campanha eleitoral. Até uma criança sabe disso aí. E esse discurso, essa narrativa, ela circula para confundir os eleitores, para embaralhar o jogo, que é o que vem até acontecendo. Muita gente que não está entendendo o que está acontecendo. Se você não entendeu até agora tudo que eu disse aqui, eu aconselho que você ouça de novo tudo que eu disse aqui, porque o que eu acabo de fazer é uma sistematização de todos os incidentes que ocorreram em relação a essas mídias sabotadas do Bolsonaro, de tudo que aconteceu desde segunda-feira até agora, com a minha opinião, e essa narrativa que eu acabo de fazer aqui para que vocês tenham uma noção exata do que está em jogo aí, né? Pois bem, senhores, segunda-feira, eu já concluo, eu quero dizer para vocês que na segunda-feira não será apenas o dia do juízo final para o Lula ou para o Bolsonaro. Não, será também o início do purgatório e talvez a condenação para o inferno de todos aqueles que de uma ou de outra maneira tentaram impedir que o novo ciclo político, econômico e cultural iniciado com as jornadas de rua de 2015 e encampado pelo governo Bolsonaro, esses agentes todos vão ter que responder em juízo pelo que fizeram e pelo que eles estão fazendo. Eu, da minha parte, não tenho a menor dúvida de que isso irá acontecer. Ocorra o resultado que ocorrer nas eleições de domingo, porque na segunda-feira, com certeza, nós teremos um ajuste muito interessante de contas aí. É necessário. Preparem seus corações para as coisas que eu já contei, mas principalmente para as que vão acontecer.